Bem-vindo de volta ao Comissão Executiva. Hoje falamos dos avisos de Bruxelas em relação às contas públicas para 2015. João Atanásio, voltando às medidas, o Partido Socialista diz, parece que para o PS é importante que estas medidas sejam desde já avançadas. Concorda com o Miguel Félix António, não é agora o momento? Não, concordo com o Partido Socialista relativamente à perspectiva do Partido Socialista. É muito importante em termos eleitorais que as medidas sejam já avançadas. Portanto, para António Costa é importante porque isso dá-lhe um capital maior junto dos portugueses. Estamos a falar de medidas que, a meu entender, só podem vir de um lado, que são medidas do lado da receita. E isso significa, obviamente, mais impostos. E isso significa que os partidos que estão no governo vão ser mais penalizados e isso significa que o PS tem uma tarefa facilitada para conquistar. Portanto, em sua opinião, o governo desistiu definitivamente de cortar na despesa? Eu acho que o governo decidiu este ano, e isso já o tinha feito em anos anteriores, decidiu que não existem condições objetivas para, sem haver um acordo, chamado acordo de regime, que dificilmente irá existir se não for obrigatoriamente vindo de fora, não existirão condições para cortar naquilo que é verdadeiramente, que tem verdadeiramente impacto na despesa. Que não é fácil, que é doloroso, que significa maior austeridade onde ela não devia eventualmente ser feita, que são nas prestações sociais, que são nos salários da função pública. Portanto, a massa grande da despesa está aí e, portanto, nós vimos que o Tribunal Constitucional tem tido uma postura, em alguns casos, algo conservadora relativamente a este tipo de medidas e isso, obviamente, o Governo, tantas vezes lá vai sem conseguir o seu objetivo, cansa-se. E, portanto, aquilo que eu acho é que há um cansaço de apontar medidas de redução da despesa que para o Governo eram entendidas como fundamentais e que não têm passado o crivo do Tribunal Constitucional. E, portanto, mas se a economia então não evoluir tal como o Governo espera e a receita fiscal não for aquela que está prevista, o Governo não terá outro remédio senão aumentar o IVA. Aumentar o IVA. Parece-me claramente que é essa a solução, é o aumento do IVA. Agora, lembremos que o Governo chegou a ter em cima da mesa um aumento de 0,25 para este ano, que depois não foi concretizado. E, portanto, para este ano que virá. E, portanto, eu acho que passa por aí as eventuais medidas corretivas. Agora, se quer a minha opinião objetiva, e fica um bocadinho como um aviso, eu julgo que dificilmente o Governo irá cumprir os 2,7% do déficit, dificilmente o déficit não derrapará, dificilmente este Governo tomará quaisquer medidas corretivas. Eu estou a falar isto porquê? Porque o aviso a vir dificilmente virá. Os três países que estão mais sob mira da Comissão Europeia vão ser objeto de um acompanhamento em março. Isto quer dizer que Portugal, se for objeto, se não houver logo um derrapar no início do ano, que não é previsível, e portanto isto são coisas que, como diz o Miguel, demoram um certo tempo, e se a derrapagem só vier no fim do primeiro semestre, este Governo obviamente não vai tomar nenhuma medida. Porque estamos a falar em junho, depois em agosto estamos um bocadinho todos para banhos, em setembro perspectiva-se que existam eleições, e portanto o Governo vai dizer, bem, agora não há condições para aplicar estas medidas, até porque vão eventualmente pôr em causa a opção dos portugueses. Vai passar a batata quente para o próximo governo, seja ele o próprio ou seja outro governo. E, portanto, eu julgo que estes são os principais riscos que há de incumprimento, como eu dizia, do déficit orçamental. Eu acho que se este não fosse um ano de eleições, os 2,7% seriam eventualmente credíveis e o Governo, como já fez em anos anteriores, tomaria medidas efetivas para o cumprir. A subida do IVA. Exato. Eu acho que aquilo que vai acontecer é que este Governo vai atirar para o próximo não funções a implementar essas medidas e, portanto, vamos incumprir a meta dos 2,7%, que era a meta do Pacto de Estabilidade. Pedro Borges Lemos, disse do João Atanásio, entre estas medidas, ou a principal medida seria uma subida do IVA, se fosse necessário? Ouça, o que eu acho relativamente é o seguinte. Nós estamos no fim, praticamente, de uma legislatura. Este Governo fez os possíveis e os impossíveis para se comprometer com o ajustamento que tem, no fundo, seguido de uma forma escrupulosa e sensata. É evidente que nós, daqui a um ano, temos eleições.
E, portanto, quer dizer, no fim de uma legislatura, é sempre complicado, de facto, conseguir resolver problemas que não se conseguiram resolver por condicionalismos normais durante os 3 anos em que o Governo esteve realmente em funções. E, portanto, eu penso que isto compreender isto. Aliamos, designadamente no segundo retificativo, uma prudência orçamental muitíssimo grande. É evidente que o Governo revê em alta determinados consumos intermédios, despesas com o pessoal, despesas de investimento, transferências sociais, e isto também tem que ver com o facto de não ter havido aqui uma colaboração, entre aspas, do Tribunal Constitucional. É evidente que o Tribunal Constitucional não tem que colaborar com o Governo ou com outro órgão de soberania, mas de alguma forma tem, na minha opinião, prejudicado gravemente a conjuntura do país, porque realmente tem chumbado a possibilidade de se conseguir cortar na despesa. E, portanto, mas aqui... esses cortes que foram propostos podem-se considerar uma reforma estrutural, de facto, ou foram os cortes propostos? Era um pronúncio de uma eram... reforma. É evidente que a reforma estrutural, e designadamente aquela da segurança, enfim, que está, no fundo, em cima da mesa, que é a reforma da Segurança Social, a ministra ontem no Parlamento dizia que é uma reforma que teria de ser feita a curto prazo e que exigia, de facto, esse acordo. Mas não é previsível que se consiga um acordo com o Partido Socialista nos próximos meses para a realização dessa não, reforma? É completamente impossível. Não há a mínima hipótese que isso aconteça. Nós, neste momento, temos, de facto, um líder da oposição que é oco em propostas. Quer dizer, e completamente avesso, na minha opinião, a qualquer tipo de acordo. Quer dizer, volto a dizer, e já disse isto noutras intervenções, o seguro ainda, digamos assim, mostrava alguma flexibilidade nesse sentido. Refiro-me concretamente à abertura que demonstrou relativamente à reforma do ERC. O António Costa não. Não só volta às costas a esta possibilidade, como ainda por cima não apresenta propostas. Quer dizer, e isto é de facto uma questão extraordinariamente importante. Mas há aqui um outro ponto que eu queria referir e que é o seguinte. O Tribunal ainda não se pronunciou sobre o aumento das contribuições para o subsistema de saúde. E, portanto, isto também é representativo e tem impacto orçamental. Portanto, eu volto a dizer, o Tribunal Constitucional é, de facto, um órgão extraordinariamente importante neste xadrez. E, de facto, não tem colaborado, não estou, obviamente, a falar em relação ao Governo, não é? Mas não tem colaborado para que nós consigamos resultados mais positivos na saída da crise. Tem sido, em sua opinião, um fator de bloqueio ao tal ímpeto reformista? Tem sido um fator de bloqueio e eu penso que esta é uma situação que tem que ser refletida. Quer dizer, tem que ser alvo de reflexão. Por que razão é que realmente o Tribunal Constitucional, aqui há tempos o Miguel referia-se à interpretação que o Tribunal Constitucional faz da lei. É preciso alterar a Constituição ou a questão apenas se resolve dessa forma? Eu penso que, e aí de alguma forma estou de acordo, tem que haver uma alteração da interpretação. Tem que haver uma alteração da interpretação. Porque nós não nos podemos esquecer que determinados organismos internacionais, o FMI, aponta para a necessidade, em alguns países europeus, de se fazer cortes relativamente àquilo que, por exemplo, o Tribunal Constitucional considera que é um direito fundamental. Refiro-me concretamente às pensões. É o primeiro a apontar o caminho nesse sentido. Não é? Portanto, quer dizer, de alguma forma, restrição é fundamental. Evidente que isto é altamente polémico, mas nós temos duas hipóteses. Ou saímos da crise e realmente não fazemos esta restrição, ou então fazemos esta restrição e conseguimos sair da crise e daqui a uns anos temos a compensação decorrente desse facto. Miguel Félix António, de facto, com o Partido Socialista de António Costa vai ser muito difícil haver acordos com a direita. Neste Congresso foi bastante claro em querer... Eu penso que estrategicamente o António Costa faz aquilo que faz uma pessoa que chega de fresco à liderança de um partido da oposição, que está a um ano de eleições,
que quer ganhar com maioria absoluta para não ter que fazer coligações e, portanto, tem que afirmar uma linha, digamos, de fissura com os partidos que estão hoje no governo, porque, vamos lá ver, as pessoas hoje, cada vez mais, eu penso que as pessoas... isso é conversa generalizada em todo o lado, e podemos dizer que é conversa de café, mas é isso que perpassa na sociedade portuguesa, é que, de facto, eles são todos iguais. Isto é a realidade, eles são todos iguais. Dizem uma coisa nas campanhas e, quando lá chegam, fazem exatamente o contrário. E não há grandes diferenças entre estar uns ou outros. Aquilo, na prática, vai dar tudo ao mesmo. 1% no IRS é menos 1%. Quer dizer, nas questões de política, de valores e da sociedade, hoje não há grandes diferenças entre o PSD, o CDS e o Partido Socialista. Se nós formos a questões centrais da sociedade, aborto, formato do casamento, adoção, etc. De facto, não há hoje grandes diferenças, pelo menos com representação parlamentar, e, portanto, as diferenças são de graduação da política económica. Sendo assim, evidentemente que António Costa, percebendo isso, tem que afirmar diferenças, ou pelo menos tem que mostrar que há diferenças. Vamos ver depois como é que elas se consubstanciam e como é que se executam. Mas tem pelo menos que dar a ilusão aos eleitores de que, chegando o Partido Socialista ao governo, haverá uma mudança. Porque senão eu acho que as pessoas não se mobilizam. Mas, e, portanto, Miguel, desculpe interromper, onde é que estão essas propostas? do ponto de vista dele... Não, isso não estão Nem ainda. o programa foi Claro, apresentado isso neste não último congresso, Isso não estão Miguel. ainda. Mas isso não estão ainda. Agora, eu penso que ele não, mas isto vinha a propósito do que a Carla estava a perguntar relativamente ao discurso dele no Congresso. Eu penso que o discurso dele procura dar a ideia, de facto, de não quer alianças, como a Carla dizia, não quer alianças com a chamada direita, não quer alianças com o PSD ou com o CDS. Faz uma deriva, digamos, privilegiar Uma viragem à esquerda. entendimentos à esquerda. Mas eu percebo que ele faça isso do ponto de vista, precisamente para procurar marcar uma diferença relativamente a este governo. O que eu estou convencido é que, se ele não tiver maioria absoluta, coisa que eu hoje me vou, digamos, convencendo de que será muito difícil o Partido Socialista ter maioria absoluta. Por causa do Por José Sócrates. por causa de uma série de condicionalismos, em que, evidentemente, não descarto esse, não é? Mas por causa de uma série de condicionalismos, em que esse, evidentemente, tem um peso importante. Estou convencido de não terá maioria absoluta e, portanto, mas o António Costa quer ainda batalhar e, para isso, tem que procurar esvaziar aquilo que é o eleitorado do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. E, portanto, tentar mostrar a esses eleitores que a única forma de mudar este governo é o Partido Socialista ter uma votação grande. E, portanto, mesmo que não tenha maioria absoluta, ter uma votação que lhe permita poder conduzir o governo. Agora, o que eu também estou convencido é que, se não houver maioria absoluta, que o Partido Socialista, portanto, e se não houver entendimentos, que eu estou convencido que serão muito difíceis com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, se o Bloco de Esquerda tiver deputados, também vamos ver, não é? O PS fará um entendimento qualquer com o PSD. A pressão será muito grande. A pressão social, a pressão mediática será muito grande para que ele faça um entendimento e, eventualmente, esse será o único caminho com que ele poderá ter pela frente para governar o país com o mínimo de sustentabilidade. Carlos, deixe-me só, Sim. muito rapidamente, dizer o seguinte. Eu não consigo perceber essa viragem do Partido Socialista à esquerda. Porque, como o Miguel dizia, ou realmente há a possibilidade de o Partido Socialista se coligar com o Bloco de Esquerda, que é um partido neste momento em falência. Quer dizer, é um partido que não vai ter continuidade nos próximos tempos. Ou então é o Partido Comunista, e o Partido Comunista não está com certeza disponível nesse sentido. Portanto, eu não consigo perceber o que é isto da viragem à esquerda. É, de facto, uma incógnita que... Pedro, eu acho que é tática eleitoral. É para tentar esvaziar esses partidos. É mais uma tática, e eu aí concordo consigo. É uma tática. Para realmente iludir as pessoas. É mais uma tática para iludir as pessoas, como tantas outras. Aliás, este Congresso, e eu segui este Congresso realmente atentamente, foram táticas a seguir a táticas para realmente para enganar as pessoas. É este o meu entendimento. Porque não houve nada de concreto apresentado neste Congresso. Rigorosamente nada. João Atanásio, neste parecer de Bruxelas, curiosamente, não se falam em riscos políticos, mas também se pode considerar que há aqui um risco político, imaginando aqui, criando agora um cenário
de que o Partido Socialista vence as eleições e há uma mudança na atitude perante a Europa e as regras do Tratado Orçamental, poderá haver aqui uma situação em que o governo português simplesmente diz que não vai cumprir o procedimento dos déficits excessivos, não vai corrigir o déficit e vai querer estabelecer aqui outra agenda? Acho que não há margem de manobra para isso. Aquilo que eu tive a reter aqui das frases deste debate interessante entre o Miguel e o Pedro, sem querer intervir, para não confundir mais as pessoas, mas de qualquer maneira acho que há aqui coisas que foram ditas que são muito interessantes e que vão nesse sentido da questão política, que é, o Pedro falou um bocadinho do FMI. O FMI tem uma série de propostas, é preciso ver que o FMI é um órgão que, para além de externo, não é eleito e, portanto, tem sempre facilidade em fazer propostas, implementá-las é que é difícil, propostas todos temos. Portanto, o dia-a-dia das propostas é que é difícil porque temos que lidar com a pressão social e com a pressão do eleitorado. O Miguel falou de uma série de condicionalismos e eu acho que o mais importante de tudo no futuro, se por acaso António Costa vier a ganhar as eleições, seja ou não com maioria absoluta, da qual eu também duvido muito, aquilo que venha a acontecer, e até podemos considerar um cenário em que o Partido Socialista não ganha as eleições e que se mantém o PSD e o CDS como o partido mais votado, ou partidos mais votados em coligação. E, portanto, dificilmente nesse cenário haverá maioria absoluta também do PSD e CDS, pelo menos a entendermos nas sondagens. E, portanto, aquilo que eu acho é o seguinte, mesmo que o Partido Socialista venha a ganhar as eleições com ou sem maioria absoluta, todas estas promessas que são feitas por António Costa e pelos socialistas são completamente vazias de realismo. Isso é um dado objetivo. Quem governa Portugal não é o Partido Socialista, nem o Partido Social Democrata, nem o CDS, é o Pacto Orçamental. Nós comprometemos, o Partido Socialista também deu o seu acordo, é claro que ele também deu o seu acordo ao IRC e agora resgou o acordo, mas isso é internamente. E um governo socialista cumprirá as regras? Terá de cumprir as regras, porque o problema disto não é propriamente sequer as sanções que existem do ponto de vista financeiro, porque existem sanções que o Tribunal de Justiça hoje pode impor do incumprimento do Pacto Orçamental e do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que podem ir até 0,1% do PIB. E, portanto, há sanções económicas que podem ser impostas aos Estados. Mas eu nem estou a falar dessas. Estou a falar da sanção mais importante, que é a sanção da reputação. No dia em que um partido qualquer vier a incumprir os ditames da União Europeia, aquilo que acontece no dia a seguir é que as nossas taxas que estão a 2,8 saltarão para 8,2. Portanto, serão o contrário. E, portanto, nós deixaremos de nos poder financiar nos mercados internacionais. E António Costa não se vai arriscar a isso. Haverá constrangimentos não só de Bruxelas, mas dos próprios mercados. Claramente, os mercados são muito mais importantes que Bruxelas, porque quando Bruxelas nos mostrar um cartão amarelo, os mercados imediatamente mostrar-nos um cartão vermelho. Logo de imediato. Nós recordamos aquilo que se passou. Nós, se formos a ver objetivamente, a nossa situação económica não está de tal modo diferente naquilo que os economistas chamam os fundamentals, não está de tal modo diferente relativamente àquilo que estava em 2011, que se justifique a diferença abissal que existe no preço a que nós nos financiamos no exterior hoje em dia com aquilo que nos financiávamos em 2011. Aquilo que existe é uma expectativa de que nós consigamos levar o projeto a bom porto, enquanto que em 2011 havia uma expectativa que nós não conseguiríamos cumprir. E nisso o Governo teve um papel importante, que foi na credibilização do país. O que António Costa, se ganhar as eleições, vai fazer não pode ser voltar a 2011. Isso seria pôr-nos outra vez numa situação de quase bancarrota. E isso o Partido Socialista não vai aceitar. Portanto, estas promessas todas que vão sendo feitas, nitidamente são promessas irrealistas, porque o crescimento está já ali ao virar da esquina, era o que os americanos diziam, e na altura Hoover dizia, antes da crise de 1929, em que dizia o crescimento está já ali ao virar da esquina. É um bocadinho o discurso do Partido Socialista, é vamos crescer, não vamos mexer nas pensões, há que até repor o descongelamento, o congelamento que houve nos salários da função pública, temos que mexer nisso porque as pessoas nem sequer são aumentadas há uma data de anos e, portanto, o que estão a falar é de um discurso irrealista. Quando chegarem ao governo, se lá chegarem, não poderão aplicar essas políticas, claramente. E aí farão um discurso da vitimização e dizer a culpa foi dos que nos antecederam, que deixaram o país nesse estado, que é o que já estes fizeram em relação aos outros e
será um rolamento. Isto são cenários, vamos ver o que é que de facto acontece. Esta Comissão Executiva fica por aqui. Agradeço a vossa participação. Volta amanhã com mais um tema em análise.